Esses compostos eles ficaram muito associados a equipamentos como uma geladeira. Em 1913, começou a se tornar disponível as primeiras geladeiras domésticas. Aqui você tem a referência, né, DOMERE, que é um acrônimo de Domestic Electric Refrigerator. Gostou do meu inglês? Aqui nós temos uma foto dessas primeiras geladeiras. Esse equipamento foi uma revolução dentro das casas das pessoas, uma vez que elas não precisavam mais se preocupar com a conservação dos alimentos. Era só colocar dentro da geladeira e a geladeira, diminuindo a temperatura, diminuía a taxa de degradação desses alimentos. Mas você sabe como funciona uma geladeira? Não? Então nessa aula eu vou te explicar. Bom, uma geladeira basicamente é um equipamento que tem esses componentes: o evaporador, a válvula de expansão, um filtro e um condensador. De maneira simplificada, eu posso dizer que o funcionamento de uma geladeira se baseia em condensação e vaporização de uma substância refrigerante. Pessoal, refrigerante não é aquele que a gente toma, está cheio de açúcar e faz mal para a saúde. É outro tipo de refrigerante. Essa substância refrigerante ela vai sofrer condensação e vaporização. E nessas trocas de estado físico, ela vai receber calor e liberar calor. E é justamente esse calor que é removido dos alimentos que vai para essa substância refrigerante através de uma série de processos que estão representados aqui por essas setas. Bom, as primeiras substâncias refrigerantes eram amônia, eram compostos orgânicos do tipo hidrocarboneto, que eram extremamente inflamáveis e tóxicos. Então, o que acontecia na prática é que as primeiras geladeiras, quando tinham vazamento, causavam intoxicação nas pessoas que os utilizavam e também explosões. Então, imagina uma geladeira que você está usando, ela começa a vazar e explode. Isso não é legal. É aí que surgem os CFCs. Mais ou menos na década de 30, começaram a ser produzidos os CFCs. Aqui a gente tem um exemplo do CFC-11. E esse líquido refrigerante ele era utilizado não só em geladeiras, como também em ar-condicionados, gás propelente em latas do tipo spray, o famoso tss, tss, e também em produtos do tipo isopor. Na época, os CFCs pareciam as substâncias perfeitas para essa aplicação, tanto que o seu criador, o Thomas Migley, ele fez demonstrações públicas inalando os CFCs para demonstrar a sua segurança e a sua inércia química, inclusive em organismos vivos. Então ele fez a demonstração nele mesmo. Tudo indicava que os CFCs eram o mocinho da história. Porém, mais adiante ele acabou se demonstrando um grande vilão. Na década de 70, estudos revelaram que os CFCs estavam causando a destruição da camada de ozônio. Essas representações aqui são formas de dizer a concentração de ozônio na atmosfera. Quanto mais azul estiver a imagem, menos ozônio você tem nessa região. Então dá para ver claramente aqui, uma diminuição significativa da camada de ozônio, que é fundamental para a existência da vida aqui na Terra, porque ela filtra alguns raios ultravioleta que vêm do Sol. Então o pessoal acabou descobrindo que os CFCs estavam causando a destruição da camada de ozônio. E mesmo que eles parassem de emitir CFCs naquele momento, o tempo de vida de destruição desse CFC era muito grande, em torno de 100 anos. Então nós estamos falando da década de 70, soma-se 100 anos, em 2070 os efeitos daquele CFC que estava sendo emitido na atmosfera iria cessar. Então era um problema a longo prazo. E se continuasse o consumo e a emissão frenética desses gases, o resultado seria a destruição completa da camada de ozônio. Não só ele estava destruindo a camada de ozônio, mas ele também tinha um efeito estufa, inclusive 10 mil vezes maior que o famoso CO2. O que o mundo acabou tomando como decisão diante de uma situação tão crítica como essa?
se criou em 1987 o Protocolo de Montreal, que restringia o uso desse tipo de substância, os CFCs. O que se propôs foi uma substituição lenta e gradual dos CFCs por substâncias menos agressivas à natureza, como por exemplo os HCFCs. Percebam que a estrutura é muito parecida, porém no lugar de um cloro foi colocado um H. Essa ligação HC é uma ligação mais fraca, portanto essa molécula ela acaba se degradando antes de chegar aos níveis lá onde tem o ozônio e consequentemente essa molécula é menos agressiva à camada de ozônio. O ideal seriam moléculas sem cloro. Então, esses compostos aqui inicialmente foram escolhidos para substituir de forma praticamente imediata os CFCs, mas ao longo do tempo se deseja eliminar o cloro da atmosfera e substituir pelos HFCs, que seriam moléculas com carbono, hidrogênio e flúor. Elas não têm cloro, portanto têm impacto na camada de ozônio zero. Bom, pessoal, recentemente se descobriu que a camada de ozônio está se recuperando aos poucos. Então essa reportagem aqui de 2014 fala que a camada de ozônio está se recuperando. Isso é uma notícia boa. Porém, muito recentemente, agora em 2018, se descobriu que algumas emissões que não estão nesse protocolo estavam causando a destruição novamente da camada de ozônio. Aqui essa reportagem fala da emissão de clorofórmio, uma substância que tem cloro e que estava fora do protocolo de Montreal. Lá na China eles estavam fazendo uso de clorofórmio em alguns processos industriais e se percebeu que esse clorofórmio estava causando novamente a destruição da camada de ozônio e acabou adiando a recuperação dela por alguns anos.